Olá, meninos, meninas, vocês que estão aí seguindo o nosso Sábias Mulheres, nosso podcast que a gente faz com muito amor. Mais uma vez, eu aqui ao lado de Deise Mary Costa, minha Olá, querida. tudo Graça e bom? paz, Graça e paz, tudo bem, Silvia? Tudo bem, Saudade, estamos saudade, juntas, né? verdade, verdade. Gente, olha, a gente gosta de participar disso, principalmente quando a gente traz assuntos, né, para exaltar, glorificar o nome de Deus e aprender muito sobre a palavra de Deus. Hoje, certamente, você vai aprender muito e eu Com estou aqui também certeza. querendo aprender muito com a nossa convidada. É a Verdade. convidada da Deise, inclusive, né, Deise? A gente Sim, já sim. conhece bem. De longas datas. Agora nossa não vamos querida. entrar em detalhes, né? Mas olha, eu tenho certeza que vocês vão amar e a gente vai apresentar ela, nossa querida missionária, e ela é Sueli Zacarias, que é missionária. Eu tenho que botar meus óculos. Eu tento fazer as coisas sem os óculos, mas não tem jeito, gente. Dá licença, tá? Porque passei dos 30, né? Então vamos lá. Nossa querida missionária da Igreja do Betel Brasileiro, em Manaíra, casada com o pastor José Alcione, mãe do Samuel Lucas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela já já, porque ela tem inclusive um trabalho aqui, uma publicação. Sueli Zacarias, seja bem-vinda ao nosso podcast Sábias Obrigada, Mulheres. É uma honra muito tê-la conosco, obrigada. viu? Eu que me considero privilegiada de estar com vocês e aprender também com vocês e compartilhar com vocês. Muito Desde- obrigada, eu que agradeço. O privilégio é nosso. Inclusive, você convidou, porque você já conhece o Sim, trabalho já dela, conheço né? ela de longas datas. Pois é. Vamos lá. Ela é mestra em hermenêutica, doutoranda em ministérios, tem pós-graduação em terapia Nem familiar. que poderia deixar essas coisas. Mas eu tenho que dizer que é Falando um tudo, currículo. vai falando. Bacharel em teologia, em direito, professora de disciplinas, métodos de estudo bíblico, hermenêutica bíblica, liderança cristã, aconselhamento cristão e resolução de conflitos, e Coisa atua como boa. terapeuta familiar. É muita coisa, É viu? muita coisa. Graças a Deus. É um dom assim bem explorado, É. né? Que bom, Que que bom. maravilha, né? Olha, eu sei que a gente vai conversar um pouquinho mais, né, sobre isso ao longo do nosso programa, mas eu Sim. queria começar com uma oração, né, Deise, para que Deus nos direcione nesse nosso episódio, tá bom? Vamos orar, né? Amantíssimo, soberano e eterno, graças nós te damos, ó Pai, por estar aqui mais uma vez. Louvamos e glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Pai celestial, porque o Senhor nos deu este privilégio, esta oportunidade, ó Pai, que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer e que este programa, Senhor, tudo isso que for falado aqui, alcance vidas, ó Pai celestial, e as transforme Amém, pelo Senhor. poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Fica conosco, toma a nossa frente, a nossa direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Hoje vocês Amém. podem estar sentindo falta da nossa querida Jardilene. Jardilene. Hoje houve alguma coisa que ela não conseguiu chegar a tempo, mas a gente vai ter nos próximos episódios a presença Sim, dela, já se é Deus verdade. assim permitir, E tá? não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o mais importante, compartilha. Quando você compartilha, você está ajudando que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela seja distribuída a todos. E pode ter certeza, vai chegar em algum lugar que alguém tem desejo, está com fome de sentir e de ver e de conhecer essa palavra. Como aquele eunuco, verdade. né? Que ele estava dentro da carroça e aí chegou ali o profeta e ele falou, mas de quem que é esse aqui? Quem que é verdade o que dizem dele? Uma coisa linda aquilo ali, né? Ele foi ali levado pelo Espírito de Deus, não é? Então tem gente assim ainda, né? Esperando. A semente tem que ser lançada, né? Lançada. Agora, lógico que Deus que vai fazer o Aham. trabalho mais difícil, que é Verdade. abrir os corações, né? Isso para entender, compreender É e verdade. aceitar a palavra de Deus. E é justamente a gente falar sobre isso, meditação bíblica. Gente, como é importante, né? Uhum. Assim, a gente buscar, né? Porque muita gente diz, eu quero ouvir Deus falando. Uhum. Mas a gente pode escutar Deus falando todos os dias, a qualquer hora,
né? Hoje está tudo muito fácil para a gente. Então, a palavra de Deus é o caminho para a gente ouvir, porque Deus fala através da palavra. Então, essa meditação bíblica é o tema que a gente está falando, e Deise convidou a Sueli Zacarias, porque ela entende do assunto e vai explicar para a gente, Sueli. Eu queria que você começasse explicando sobre a importância, né, ou a diferença entre ler a Bíblia, meditar na Bíblia, e aí você fala um pouquinho sobre isso inicialmente para a gente. Então, nós sabemos que temos vivido momentos difíceis com essa globalização e as pessoas têm confundido a questão da leitura bíblica e do meditar na Bíblia. A leitura, o próprio nome já está dizendo, é uma leitura, mas de qualquer forma, por ser a Bíblia, a leitura tem o propósito de conhecer o ser de Deus. Conhecer o ser de Deus e seus atributos e também conhecer o seu propósito para a humanidade. Então, quando você faz uma leitura, que a gente chama até de leitura progressiva, ou então a revelação bíblica, o objetivo é esse, é conhecer esse ser de Deus e o seu propósito para a humanidade. Mas a meditação bíblica é algo mais profundo, é algo mais, digamos assim, intencional. A gente usa muito essa palavra, a intencionalidade, que é o desejo de conhecer mais ainda o ser de Deus e ser conhecido por esse ser de Deus, porque a partir do momento que nós começamos a ler as Escrituras e meditar, então o próprio Deus se revela nas Escrituras de maneira específica. Por isso que nós chamamos também de revelação geral e revelação específica. Quando cada um de nós fazemos a nossa leitura individual, o ser de Deus, ou digamos, o Espírito de Deus, ele ministra ao nosso coração. Claro que há toda uma regra, não é? A gente sabe os passos, os processos para a meditação da Bíblia, mas a intencionalidade do seu coração, do meu coração, é exatamente saber o que Deus quer especificamente para mim. Então, além de eu conhecer o propósito maior, o propósito geral, eu preciso conhecer o que Deus tem especificamente para mim através dessa meditação, que é com muita calma, não é? Com muita paciência, com muita disposição mental e essa, digamos assim, esse ardor pela palavra. Agora, muita gente fala, por exemplo, que tem às vezes dificuldade, né, de entender certas coisas na Bíblia. Por exemplo, para você é fácil, você estudou, você teve falei aqui do seu currículo, mestre, né, em várias coisas, desde é teóloga, ou seja, para você é muito mais fácil. Agora, às vezes tem coisas na Bíblia que a gente fica tentando decifrar, né? E às vezes eu entendo que Deus às vezes não quer revelar para todos, né? Eu penso assim, você vai me dizer se isso é verdade. Ele às vezes ele abre o nosso coração para entender e para outros não, é uma vontade dele, né? Então eu queria que você pudesse falar para essas pessoas que às vezes têm dificuldade de entender. Ela tem que estudar teologia ou é a obra do Espírito Santo mesmo que esclarece tudo? Não, ela não precisa estudar teologia. Na verdade, Silvia, é assim, as pessoas pensam, quando eu digo as pessoas de um modo geral, a humanidade de um modo geral, pensa que a Bíblia é um livro, assim, uma coisa virtual, uma coisa assim muito de difícil acesso. Inclusive, tem pessoas que nem leem Apocalipse, porque diz que se eu ler o livro de Apocalipse, não tem medo. Eu já passei Já passou por isso? Tem medo. Mas assim, né? a Bíblia é uma história, não é? É a história do ser de Deus se revelando ao seu povo. Então, a partir do momento que eu me disponho a ler como se fosse uma história, ela traz toda a revelação, todo o histórico através dos personagens, claro, apresentando o propósito de Deus, que é o seu filho, né? Jesus Cristo. Então, quando você lê como se fosse uma história, uma gramática, você vai compreendendo. É verdade que há alguns textos difíceis de serem compreendidos.
E eu tenho dificuldade, viu? Para compreender alguns textos, tem que ler muito, muitas vezes. Então, da mesma forma que eu leio uma literatura, e eu procuro compreender essa literatura, eu também vou ler a Bíblia. Por isso que eu sempre sugiro aos alunos que comecem lendo de Gênesis, né? E vai lendo sistematicamente, porque ele vai acompanhando essa história. Então, é um desenvolvimento. Aí você diz, e algumas pessoas precisam? Não, porque a Bíblia ela é clara. Todas as passagens que Deus quer que nós conheçamos para compreendermos o ser dele, elas são claras. Então, há muitas passagens. Na verdade, eu diria que 90% das passagens bíblicas, elas são claras no sentido de você compreender qual é o propósito de Deus. Esses outros, né, essa outra percentagem, requer mais estudo, dedicação, olhar o grego, olhar o hebraico. Mas aquilo que foi suficiente, Deus deixou para que todos pudessem compreender. O essencial, no O caso. essencial. Você O tocou na essencial. história do Apocalipse e eu, assim, durante muito tempo eu realmente achava o Apocalipse algo meio assustador. Depois que eu ouvi até a pregação do pastor Renan Dias, daqui de João Pessoa. Nossa, parecia tão simples a maneira como ele fez o Ele estudo fez sobre, aquele estudo, né? sobre Apocalipse. Sobre o Apocalipse. Aí tudo parecia se abrir, assim, se revelar, né? Aham. E aí você, em vez de ter medo, você vê que ali está a sua esperança, né? A Aham. certeza do crente, de como o final é feliz, né? A gente Exatamente. fica com misticismo também, Por que né? ter medo, né? A história está contada ali, como vai ser o final. Então, isso me deu muita paz, né? Uhum. E aí, hoje, até na igreja que eu estou agora, também está fazendo um estudo sobre Apocalipse. Tudo é muito simbólico, tudo é muito... Aham. Mas, assim, tudo tem sentido, Tem. porque ali está toda a mensagem de Deus de como vai acontecer. Uhum. Não é para a gente temer. Eu acho lindo, assim, o estudo, como a gente vai abrindo os olhos para as coisas, É né? verdade. E outra coisa também é que as pessoas, às vezes, desassociam uma parte de outra. O Velho Testamento e o Isso. Novo Testamento, como se fossem coisas separadas. Uhum. E aí a gente vai aprendendo de que ali está toda uma sequência, Toda uma de que vai uma coisa da sequência. origem à outra, né? Uhum. E isso é muito bom saber. Uma vida inteira, né? Você passa lendo a Bíblia. Estou falando no meu caso, lendo a Lendo. Bíblia. Lendo. Uhum. Eu já li a Bíblia toda. Parabéns, eu também. Mas agora, olha só, agora, depois de alguns anos, eu tenho aprendido a meditar. Ainda confesso que tenho uma dificuldade, porque da onde eu vim não foi ensinado um método. Uhum. Você vai pregar, você abre a Bíblia e aonde cair teu dedo ali você fala. E aí, com esse método, né, você vai aprender. E uma coisa que eu achei assim, muito interessante e que eu vivi uma vida toda. Eu sei que a Bíblia fala da pessoa de Jesus, mas quando você não tem essa visão, quando você vai pregar, vamos pregar em Daniel, você foca no personagem. Uhum. No personagem, né? No Daniel, no Samuel, no Saul, no José. Uhum. E a Bíblia não é isso. A Bíblia é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uhum. O centro da Bíblia é ele, né? Uhum. Ele é tudo. Uhum. E quando você fala isso para as pessoas ficam, né? Porque geralmente as pessoas querem centralizar o evangelho no homem. Olha, quanto tempo eu demorei para fazer isso. Então, às vezes, também, quando eu estou preparando alguma meditação, alguma coisa, eu tenho que estar sempre me vigiando para que eu não caia nisso. Né? Falar de Ruth, exaltar Ruth, falar de Rebeca, não é Jesus, é Deus, é Cristo, né? É Ele. E fala aí para gente, missionário, como que a pessoa tira o homem, tira os olhos do personagem e foca os olhos naquele. Aí é uma aula de teologia. Porque as pessoas precisam aprender isso. Na verdade, você tem que fazer a contextualização. Então, todo e qualquer versículo bíblico, a gente precisa apontar para Cristo.
Olha que coisa linda. Precisa pensar em Cristo, precisa encontrar ali, por exemplo, em Gênesis, não é? Gênesis 3:15, se não me engano, quando vai mostrar as consequências do pecado, e Deus diz logo assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará. A cabeça. Ali já se refere a Cristo. É. Então, veja, já começa lá, não é? Cristo. E todos os versículos, só que é preciso realmente, Deise, ter assim, gastar muito tempo, esse tempo de leitura. Há um autor chamado Campbell McAlpine que ele diz que é necessário ler 50 vezes o mesmo texto bíblico Meu Deus do céu, olha que coisa para linda. você compreender. Eu fico dizendo aos alunos 10 vezes, leia a mesma passagem 10 vezes, porque até as vírgulas, ponto, faz toda a diferença e você consegue encontrar. Pronto, eu vou trazer uma reflexão que eu vou aplicar no Velho Testamento e eu vou apontar para Cristo. Coisa linda. Então, eu acho que na reflexão você vai ter uma resposta mais clara. Mas é porque, de fato, requer mais tempo. Que tem faltado isso. As pessoas estão nessa velocidade, então não querem dedicar esse tempo para a meditação da palavra. Então, eu digo, gente, tira pelo menos 15 minutos por dia ficando no mesmo texto, não saindo, porque a questão não é ler a Bíblia toda, a questão é meditar. E meditar demanda tempo, requer tempo. Por isso, você pode ficar um semestre no mesmo texto bíblico e você vai extrair muitas lições, inclusive aplicando para o ser de Cristo. Que coisa Agora, muita linda, gente né? faz aquela leitura meio aleatória, assim, do dia, Aleatória. né? Ah, hoje eu vou ler tal coisa. Isso não é certo, né? A gente tem que ter uma É, sequência. não, não, Qual é a fórmula? Assim? não seria, porque hoje eu vou ler Salmos, um salmo para me confortar. Amanhã eu vou ler Provérbios. Amanhã eu vou ler... Isso, na verdade, não traz uma edificação. A edificação é quando nós escolhemos pelo menos um livro da Bíblia. Eu sugeriria que começasse em Gênesis, e se não quiser ler todo o Velho Testamento primeiro, lê Gênesis e lê Mateus, vai fazendo essa, não é? Porque você vai acompanhando a história. E aí você escolhe um livro e fica dedicada naquele livro. Porque a importância do contexto, conhecer a história. E aí você vai saber interpretar e aplicar a sua vida. Então, as pessoas, como elas têm pressa, mas mesmo na pressa, eu sugiro que escolham um livro, ou do Velho Testamento, ou do Novo, e tenham aquele livro como base. Ainda que fique um semestre com ele. Entendi. Né? Coisa maravilhosa, né? Então, e as pessoas assim, que não têm acesso? Por exemplo, lá em casa tem uma biblioteca, né? Então, quando a gente está meditando, que a gente precisa, a gente recorre lá aos livros e tal. E as pessoas que não têm esse acesso assim, a livros, essas coisas, ela tem como tirar esse conteúdo todo só da Bíblia? Para a própria edificação tem. Coisa linda, né? Tem. É a questão do tempo, da perseverança, da dedicação. Eu estava, desde o ano passado que eu parei um pouquinho para dar aula, que eu estava terminando esses estudos, mas eu disse a uma turma que eu passei um semestre lendo Provérbios 31, apenas do versículo 10 ao 30. Nossa. Um semestre. E a Meditando gente lê em 10 minutos. em cada versículo. Todos os dias, como que você faz isso? Isso é uma curiosidade. Hoje você tirou a parte da manhã, e você fica quanto tempo ali? Meia hora, 30 minutos. Lendo. Aí você aí lê em voz alta. Não, eu fico refletindo, pensando aquele versículo. Por exemplo, Provérbios 31, 25 diz: a força e a dignidade são seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Gente, você pensar nesse versículo, por que aquela mulher não tinha preocupações? E por que eu tenho? Por que tanta ansiedade? Força e dignidade são seus vestidos. Então eu refletia, que força é essa? Que dignidade é essa? Porque ela não tinha preocupações, já que ela trabalhava tanto e era mulher virtuosa. Então aí já foi meia hora. Aí no outro dia,
De novo, volto lá, força e dignidade. Eu não tenho ainda isso. Então, o objetivo da meditação é que esse versículo seja aplicado à sua vida. E você comece a perceber que está praticando. Esse é o objetivo, não Nossa, é? que lindo. Então assim, eu fiquei pensando nesse versículo, ó, uma semana, aí mais uma semana no outro versículo, né? O cuidado dela para com os necessitados e tal. Então, quando você faz a pergunta para você e eu, qual o meu nível de cuidado para com os necessitados? Então, deve nos levar a esse questionamento e se nós estamos praticando. Então, eu disse para mim, eu não vou sair daqui enquanto eu não estiver praticando pelo menos um desses versículos. Não é possível. Eu sei que eu tenho muito de estudo de Provérbios 31:10, porque foi um semestre meditando. Então, esse é o objetivo. É que ele seja aplicado Na à sua nossa vida. vida. À sua vida. E aplicado de maneira que você pratique, né? O exercício, né? A prática na vida do outro. Agora, o Oika, eu achei o Oika muito bom. Foi Diogo, Começou, o né? genro de Deise, que Uhum. começou lá para algumas Uhum. mulheres, e eu comecei esse estudo. Eu achei muito bom, porque dá uma visão que antes eu não tinha, né? Essa coisa de fazer a correlação, de tentar realmente achar o O contexto, às vezes, de um contexto. versículo. Fala um pouquinho pra gente do Oika. Você também aplica isso? Aplico. Você aprova o Oika? A- Esse seu livro fala sobre isso? Sim, aprendi com o autor Walter Henriksen. Na verdade, ele que é o idealizador, não é? O livro dele já foi esgotado. Métodos de Estudo Bíblico, o nome do livro. Ah, E ele usa esses 4 passos para a meditação bíblica. Então, a observação é exatamente a história, o contexto. Quando você pega Gênesis 3,15, que Deus dá lá as, as consequências, não é? Do pecado de Adão e Eva, e ele diz: a mulher vai sentir dores, o homem vai trabalhar. Antes disso, não vem uma história? Qual é a história anterior? É que Deus disse para Adão não comer do fruto. Mas Eva foi, comeu e convenceu Adão. Então, esse aí é o contexto, que a gente pode chamar de anterior ou contexto imediato. vamos primeiro esclarecer o que é Oika, né? Que eu falei, mas Pronto, assim, para as pronto. pessoas que não sabem, Então, né? oica seriam É uma sigla, né? os passos ou o processo para a meditação da Bíblia. O O significa observação, o I, interpretação, C, correlação e a aplicação, o A. Então, essa observação é o contexto histórico onde o versículo está inserido. Por que foi escrito Por daquela que forma? que Quem escreveu? Qual foi isso? a situação, né? Isso. Um outro versículo que está lá em Gênesis também, que eu gosto muito, quando Deus chama Caim e pergunta, né? Por que que você vai fazer isso? Seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Quando ele desejou matar Abel. Então, qual é o histórico ali? Qual é o contexto? Que é a observação. Ele não gostou porque Deus aprovou a oferta, né? Então, essa é a observação. Então, por isso que a gente precisa ler com calma, anteriormente, posteriormente, é a observação. A interpretação é o sentido do versículo, é a explicação, o significado. Quando Deus diz assim, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que é que Deus quis dizer com isso? Quis dizer para ele que ele teria condições de dominar aquela vontade de matar o irmão. Você tem condição, cumpre a você dominar esse desejo. E aí ele não consegue, não é? Então a interpretação é esse, é o sentido do texto, é o esclarecimento. Aí vem a correlação. Você encontra um versículo que pode ser em qualquer parte da Bíblia que se encaixe com isso que Deus está dizendo. Então, um versículo, esse já é mais difícil, porque precisa conhecer a Bíblia. Realmente. Tem uns que Ou são então ter a desafiadores. chave bíblica e ver uns versículos que falem sobre domínio Sim. próprio, sobre controle. E aí, se você não encontrar, não tem problema, parte para aplicação.
Então, qual foi o resultado? Ele matou o irmão. E aí eu venho, aplico para minha vida. Eu tenho tais e tais desejos. Eu, por exemplo, se eu estiver magoada com alguém, se eu estiver com raiva de alguém, se eu estiver com ódio de alguém, e se eu quiser falar algumas coisas para alguém que, não é? De repente você está com vontade de ir lá e dizer um monte de coisa para alguém, mas eu tenho condição de dominar. Eu consigo? Não, Senhor, no momento não consigo. Então eu vou orar para que o Senhor me dê condição. Por isso que é meditação, porque eu não saio dali enquanto o Espírito Santo de Deus não tiver me alcançado. E aí, quando alcança, aí eu consigo chegar lá na pessoa e dizer, olha, eu estava assim, assim, mas eu estou bem, peço perdão. Então, o objetivo é esse. Oica é esse processo. É observar o texto, interpretar, correlacionar e aplicar. Isso não pode ser feito de maneira Não corrida, né? Que as pode, pessoas normalmente com não pouco tempo, pode. aí querem fazer só Aí aquele por isso ritual, que né? demanda tempo. É. Por isso que nós escutamos às vezes as pessoas falar. Eu levo dias preparando um sermão, Sim, né? Levo Porque pelo que ela está dizendo aí, horas simples preparando trecho esse dali um podem simples. tirar várias Tira lições, várias né? lições, Várias várias. na pregação do nosso reverendo. Aí você conhecendo já, você começa a ver ele usar o Oica Aham, do início ao do fim, início ao fim. né? Ele observando, Uhum. e assim você vai vendo. E a palavra parece não, a palavra ela vai ser trazida ao seu coração de uma forma tão É maravilhosa. impressionante. Você tem uma outra visão, É não é? impressionante quando nós meditamos e deixamos que o Espírito Santo de Deus nos alcance nessa meditação, faz toda a diferença. Toda, isso para tudo, para oração, para ouvir Deus, porque você está com a mente cheia, né, da palavra, tá pensando, sai pensando, vai trabalhar pensando. E, por exemplo, se for um texto desse de Caim, não é? Aí, peraí, eu acho que eu estava com raiva de fulano, eu tava. Aí você vai começar a orar por isso, eu não posso, não devo. Então, você tem até como compartilhar. Olha, eu estava meditando hoje sobre. Gente, que interessante, eu fiquei impressionada. Então, chama a atenção disso. E o Espírito de Deus vai exatamente ministrando ao seu coração. Traz uma mudança para a pessoa, Traz, né? traz uma Por mudança. isso que é bom esse tipo de meditação, geralmente no início do dia, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Lá em Mas casa, é o por ideal, né? exemplo, é só à início do tarde, dia. porque aí não tem criança, Pronto. né? É um horário que tá bem calmo, não tem ninguém em casa. Uhum. E aí eu começo e falo, sei que nada sei. É por isso que as pessoas, agora eu vou especificar, muitos cristãos hoje vivem nessa ansiedade, porque assim, o tempo nosso, o ativismo desenfreado, não tem mais assim nos permitido esse tempo com Deus. Tem um livro também, A Sós com Deus na Meditação da Palavra, que acho que é o de Campbell. Então, nós ficamos muito vulneráveis, porque não temos mais assim essa presença de Deus. A presença de Deus em nós é o quê? É exatamente a palavra de Deus, não é? Então, são as escrituras internalizadas em nós. E aí você vê, ore por mim, mas aquela ansiedade, a gente percebe que a pessoa naquele dia não conseguiu, não teve tempo de parar para orar, para ler a Bíblia, ler e meditar, não só ler, porque ler é só conhecer, mas meditar é deixar que esse conhecimento seja internalizado, não é? Então a gente tem visto isso, essa carência de meditação na Bíblia, ou de meditadores da Bíblia. Você poderia dizer que esse método, a meditação, ela leva a que nós possamos ter muito mais intimidade com Deus? Porque muitas pessoas falam, eu tenho intimidade com Deus, não sei o que lá. Mas assim, durante toda a minha caminhada, eu nunca vi esse método. Eu Uhum, nunca vi isso. Eu uhum. nunca
Nunca vi isso. Eu vi vários Anteriormente, pregadores. né? Na minha caminhada para trás, até Uhum, aqui, eu uhum. nunca vi. Eu vim eu vim de uma raiz pentecostal que, ó, você hoje vai pregar. Uhum. Aí você não sabe nem como que a pessoa chegou ali, como a pessoa levantou. Ou então você tem uma oportunidade. Aí você vai lá, vou ler um salmo, que é mais fácil. Uhum. Entendeu? Então, eu mesmo, eu fazia várias orações, passava momentos bem a sós com Deus, mas nunca Uhum. tive, e ainda não tenho, estou aprendendo. Todos Por que nós. mentir, né? Todos nós. Eu preciso muito disso, Uhum. porque eu tenho uma ansiedade, eu sou muito acelerada, Uhum. e eu tenho uma coisa assim, às vezes eu leio, eu consigo compreender, então para mim já tá bom, entendeu? Mas não é assim. Eu Não começo a é perceber que não é assim. Você tem que voltar, frear, parar, voltar. olhar, Uhum. entendeu? Uhum. Então, esse método eu hoje não consigo mais ouvir qualquer pregação. A gente Uhum. acaba ficando seletiva, Uhum. porque você já não vai mais. Aquilo ali você já está vendo que não é o profundo, né? A gente Uhum. realmente, quando a gente escuta uma pessoa que está pregando em outra linguagem, você vê que a profundidade da palavra. Eu não estou olhando a pessoa, Sei, tá? sei. Eu Uhum. olho a palavra, Sei, porque é a sei. palavra que vai Uhum. trazer, não é a vida da Sim, o pessoa que que está está ali sendo pregando, ministrado, não é? né? Uhum. E eu acho assim, eu fiquei muito apaixonada por esse método Uhum. e eu tenho que me dedicar mais, eu preciso dedicar mais, né? Eu ouvindo você, parece que eu estou assim, meu Deus, que é isso? Agora veja bem, você falou a questão de intimidade. A gente Uhum. não pode descartar a fé simples, Sim, claro, não é? A fé simples, com o certeza. desejo do ser humano de querer Deus, de conhecer a Deus. Por exemplo, existem algumas pessoas que estão na Igreja Católica, mas elas são sedentas de Deus. Elas leem a Bíblia e elas conhecem a Deus. Quando elas descobrem o ponto central, É. que é Aí tem Jesus a Cristo, aí transformação. tem, mas elas já vinham. Então, assim, o lindo de Deus é isso, porque ele conhece os corações. E mesmo você não sabendo, ou nunca teve a experiência, mas na sua experiência própria Sim, com claro. Deus, ele é como se assim, Deus respeita, Ele não usa, é? né? Ele usa, Ele entende? usa. Ele usa. Pela misericórdia Sim, dele, a graça sim, pela dele, graça e né? pela Posso ver, misericórdia. inclusive pessoas que não têm, às vezes, nem Pessoas conseguem ler, leigas. Não né? tem Tem Sim, dificuldade de leitura, leitura. E elas, Deus se aproxima delas de uma sim, maneira sim. que elas Nós não perdemos uma entendem. irmã, 94 anos. Tem 2 meses que ela faleceu. E ela leiga de não saber ler, mas ela era de uma intimidade com Deus, de um relacionamento, de oração. Porque desde criança, no Evangelho, indo com os pais para a Assembleia de Deus, aí veio para cá, passou para o Betel, mas a vida dela toda dedicada ao Senhor. Então, assim, foi um baque para nós, porque ela era um exemplo para nós de mulher crente mesmo, comprometida com Deus. Coisa linda. Ou seja, É, Deus, quando Ele quer falar, né, é, não é questão da leitura. Lógico que sim, a leitura sim. é importante, porque, como você explica, a gente vai ter o conhecimento Uhum. que até nos leva a distinguir o que é realmente Isso. palavra de Deus, o que é misticismo, o Uhum. que são esses coaches que existem Sim, na sim. internet, é o que mais tem hoje, Uhum. trazendo palavras de Deus. E Verdade, as é pessoas às vezes verdade. querem justamente isso pronto, para não ter o trabalho Pronto. de estudar a Uhum. Bíblia. Aí lá vem uma palavra que você pega ali, aquela meditação pronta de um coach, Uhum. de um, sei lá, que se diz, né? Sim. E aí isso é um perigo, né? Para a pessoa que Uhum. não tem o conhecimento, você acaba se É, alimentando de coisas que não são frutíferas, né? sim, sim, Como é que verdade. você vê isso hoje, né, esse acesso que nós temos às redes sociais, tudo tão fácil Gente, hoje? que chama de fast food, né? É, Exatamente, as pessoas hoje querem essa facilidade e tudo pronto, então confiam nisso, só que a gente percebe o quê? Eles podem até ler, né, achar bom, achar bonito naquele momento,
mas a gente conhece exatamente na hora de uma situação difícil, na hora de uma provação, não é? De uma necessidade financeira na área da saúde. Então, aí a gente percebe o equilíbrio. Quando nós desenvolvemos, Deise conhece minha história, né, Deise? Sim, A questão da na enfermidade, área da saúde, né? sim, Então, claro. assim, a gente precisa realmente. E eu acredito que foi Deus mesmo para me levar a conhecê-lo mais, ler a Bíblia, orar, chorar muito, Meu Deus, que coisa linda. né? Então, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, pela meditação na palavra, nós temos maior probabilidade de vencermos os problemas com resiliência, com dignidade, com maturidade, sem desespero, sem aflição. A gente consegue manter esse controle. Eu não estou falando daquela ansiedade que nós temos do dia a dia, né? Eu vou resolver um problema ali e acontece. Ou até a ansiedade saudável, que é de uma viagem e tal. Mas eu digo de problemas mais sérios que a gente consegue confiar que Deus está no controle e que Ele vai solucionar. Isso só acontece se nós estivermos realmente com um coração internalizado das Escrituras Sagradas. Aí acontece. Mas se nós vacilarmos, a gente pode perceber, quando a gente passa 2, 3 dias assim, e eu tiro por mim, sem ler a Bíblia, eu fico agoniada e eu digo, tá faltando alguma coisa. Vou parar para ler a Bíblia, meditar e orar. Chega aqui, Senhor, como diz o outro, né, Deise? Presbiteriano não fala, não? Chega aqui. Bom, eu não sei, Chega aqui, mas Senhor. Ai, Senhor, Eu me digo, chega socorre. aqui, Jesus. Chega aqui. Eu falo. Agora, Silvia, o que eu acho mais interessante é a forma de enxergarmos a Deus. E todos nós aprendemos a enxergar Deus de uma forma distorcida. Porque todos nós viemos de uma religião. É verdade. E a maneira como nos passaram Deus, o ser de Deus, e isso causou algumas disfunções, eu diria, em nós. Então, mesmo quando nós nos convertemos, quando o Senhor nos alcança, nós precisamos, como Deise disse, passar por esse processo, essa elaboração, desmistificando aquilo que nós aprendemos. Vou dar um exemplo. Semana Santa. Tem pessoas crentes que ainda Come peixe. isso, entende? Mas, Eu aproveito para comer peixe, mas não é mas por... não por causa disso, não por causa disso, mas tem pessoas que sim. Verdade. Mas isso por quê? Porque aprenderam Tradição. as raízes que a gente chama de cosmovisão, não é? Então, essa forma de enxergar Deus já vem de lá de trás, isso de certa maneira nos prejudica. Então, a gente precisa ler a Bíblia exatamente para deixando essas raízes e buscando o equilíbrio, né? E o conhecimento realmente vai libertando a gente de tanta coisa, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade. né? A gente se prendia Sim, muito a sim. algumas coisas, né? Na verdade, lá em casa foi sempre... A gente não teve a cultura católica. Graças a Deus eu já nasci num lar. Minha avó era assembleana, daquelas bem tradicionais mesmo, do coquezinho, né, da cabeça. E minhas tias também seguiram, minha mãe depois se converteu. Então, eu ouvia muito, lógico, a palavra, com aquelas gritarias, aquelas coisas que pentecostal, e às vezes eu tinha até medo. Mas a semente foi plantada, né? Então eu só tive Sim, é que verdade. ter mais conhecimento e Deus foi realmente me abrindo os olhos diante de muita coisa que eu temia. Deus castigador, aquele Deus, né? Nossa, vai ser castigado. Isso realmente eu cresci ouvindo muito isso. E depois a gente vai esclarecendo. Vai esclarecendo. Como hoje, eu digo, meu Deus, como hoje eu vejo a Bíblia de uma maneira diferente. Por mais que eu ainda tenho muito que aprender. Nós todos, né? Cada vez nós. que eu busco, eu vejo que eu ainda não sei nada, mas como é bom a gente ter esse conhecimento, né? De bons pregadores, de ter pessoas que nos orientem com
uma palavra da maneira correta, né? Verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse seu trabalho, desse seu livro, que é Como Ouvir a Deus, Uhum. que aqui a gente vai fazer o quê? Vai aprender realmente nesses esses métodos, a gente a Isso. meditar, como é que você Aham. coloca isso nesse seu livro? A estratégia como ouvir a Deus foi exatamente, é uma estratégia para chamar atenção, porque a gente abriu e falou como ouvir a Deus. Então as pessoas acham que é muito fácil ouvir a Deus, mas não é não. As pessoas têm muita. Eu escuto muito isso. Deus falou o meu coração. Aham. Deus falou Porque a comigo. gente quer ouvir alguma É, coisa, né? Agora a É, gente fala o que a gente quer. Tem gente até que abre a Bíblia em algum Isso. lugar aleatório. Eu, muitas vezes. Deus vai Não falar agora, agora. né? Mas eu falar. Ai, Senhor, fala comigo. Aí tá. agora é interessante. Nós queremos ouvir aquilo Que a gente quer. isso que nos agrada, que estamos aguardando, desejando. Mas não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí a gente ouve uma mensagem, né? O pregador vai lá, traz uma mensagem. E tem gente ainda que não consegue perceber que Deus falou, Deus, não é? Através da mensagem. Deus falou através da mensagem. Isso. Mas nós estamos tão acostumados, né? A querermos ouvir só aquilo que nos agrada, que dói, né? Dói quando não é aquilo que nos agrada. Então, como ouvir a Deus é exatamente, você vai ouvir a Deus nesse livro, aprendendo exatamente os passos, né? O OICA, que a gente chama de método histórico gramatical. Você conhece a história e você faz a gramática do texto. É interessante, não é? Conhece a história e faz a gramática, que é a análise, a interpretação do versículo bíblico para sua compreensão e aplicação. Quando nós fazemos isto, nós ouvimos a Deus. Qualquer texto bíblico, perdão, não é? Ansiedade, O silêncio de Deus, ele fala pra gente através do silêncio? silêncio. O silêncio de Deus é exatamente o espere. Que a gente não quer. Não quer, ninguém quer, espere, ninguém quer. verdade. Mas quando nós descansamos a nossa alma, o nosso coração, ele traz uma resposta na hora dele. E não é? assim, o que levou você a produzir esse livro? Você viu a dificuldade das pessoas, mulheres e homens, porque a gente convive, né, com mulher, com homem, com jovem, né, com adolescente. Você viu assim, a dificuldade que as pessoas têm, ou isso aqui já era assim, um desejo do seu coração? Porque às vezes a gente tem um desejo de fazer alguma coisa, assim, de produzir alguma coisa. Eu não sei se não é nada bíblico, mas fala que o homem ele tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Já plantou uma árvore? Já plantei. Então, aí já escreveu um livro e teve um filho. Já marcou a sua passagem. Já deixou eu já ouvi isso muitas vezes. Né? E aí eu queria que você falasse como é que foi, como é que é elaborar, como é que a gente acha tão bonitinho, pega para ler. Meu Deus. Mas a gente não tem a noção, né? Aham. De como que chega aqui. Como que chega aí? Na verdade, eu não tinha o desejo. Os alunos que me incentivaram, eles cobravam muito. Professora, a senhora precisa escrever um livro, escreva um livro. E me cobrava. Eu disse, gente, eu não tenho tempo não, eu não tenho tempo. E a Alcione também começou, escreva. E aí eu resolvi, comecei, pedacinho, aí deixava lá, depois outro pedacinho. Quando veio a pandemia, aí eu realmente tive mais tempo e comecei a desenvolver e elaborar. Então, por que quando os alunos diziam assim, escreva, professora? O Betel é interdenominacional, então recebe alunos de qualquer denominação. Então, nós tínhamos alunos da Assembleia de Deus, da Metodista, da Batista, Presbiteriana, Congregacional. E eu percebia a carência dos alunos, a dificuldade de compreender como fazer a meditação. E quando eles aprendiam, eu via a felicidade deles, a alegria. Meu Deus, parecia que tinha descoberto uma coisa. Professora, então assim,
Eu era aquele tipo de professora, viu? Não faço mais isso, não. De levar os cadernos deles para casa, igual aquela professora lá do Ah, meu Deus, não levava. leva. Aí dizia, isso aqui tá no caminho, tá faltando alguma coisa, faltou isso, tá indo bem. Então ele devolvia o caderno, eu novamente, então tinha que ir com um monte de caderno para casa. Então isso também foi me edificando e o incentivo deles me levou exatamente a escrever. Agora, tem momentos que dá um nó assim na cabeça, você diz, espera aí, não é por aqui não. Aí desmancha, começa novamente e finalmente saiu. Mas, na verdade, o estímulo foi dos alunos e do meu esposo. Você ainda dá aula? Tem 2 anos que eu dei uma parada para terminar o bendito curso, que graças a Deus está no final. Falta preparar os slides para apresentar, não é? O doutorado. Mas ainda dou hermenêutica, métodos de estudo bíblico, metodologia da pesquisa, liderança. Lá, Quer dizer, vou recomeçar. lá na igreja nós temos um grupo de formação de líderes, tanto para homens como para mulher. E o Diogo, ele está super envolvido nisso, Uhum. né? Inclusive, eles falam que ele é o Papa do OICA. E aí, Não, ele é demais. Eu acho que ele é mais do que eu eu, passei viu? uma prova muito grande. Aí eu levava para casa, aí eu ficava lá, porque para mim, missionária, foi tudo novo. Aham. Me jogaram na cova dos leões, literalmente. Aí eu vinha, aí ele, não, isso é aplicação, você não fez nenhuma, aí mandaram. Aí quando eu ia feliz da vida, Diogo, olha que lindo. Aí ele olhava assim e começava, faz isso, esse aqui tá errado. Misturava tudo, Aí né? eu, aí, menina, como eu apanhei. É, Mas para mim foi bom. é porque a Sabe? tendência é misturar observação com interpretação. Você já quer dar a Quando sua você- opinião. Isso, quando você lê, você já quer aplicar, mas não é. Primeiro você fica ali observando. Aí quando eu levava para ele, esse tá lindo. Aí ele, não, tem nada a ver, você não tá falando nada com nada. Eu mandava... Gente, eu sofri, mas assim, valeu a pena. Né? E eu vejo ele ali com os homens também, né? Na formação de homens. Agora a gente também está. Eu e a Lídia, no nosso PG, que é o Pequenos Grupos, nós separamos assim, tem a parte dos homens, a parte das mulheres, de 15 em 15 dias faz todo mundo junto. E a gente está usando isso aqui, muito esse método aqui Foi, para as ela disse. mulheres. Olha, E já a gente tem quer ficado- saber tem como é que fica- vai ter tem acesso ficado muito bom. ao livro, tá? Antes de terminar, a gente quer saber, mas você vai trazer uma reflexão para a gente, né? Sim, sim. A melhor hora chegou. Ela já nos alimentou aí com informações, mas vai trazer também uma mensagem para nos Uhum. edificar. Pode ser? Pode sim, Então prazer. fique à vontade. Vamos aproveitar e Deise vai ver como é que a gente aplica, né, Deise? Isso! Como é que a gente aplica Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero falar de um personagem da Bíblia. Vai ser uma aula para a gente. Vai ser uma aula Um agora. personagem. Ah, Esse personagem realmente traz assim muitas lições para nós. 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler o versículo 3. Diz assim: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Somente esse versículo. Vou fazer uma oração rápida. Pai, nós louvamos o teu nome, porque temos visto o cuidado do Senhor para conosco. amém. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração e a todos que estarão ouvindo, as mulheres em especial, e que o nome do Senhor seja glorificado, Amém. Pai. Pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Obadias, ele está inserido no contexto do profeta Elias e do rei Acabe. Obadias, ele era o mordomo de Acabe, uma espécie de administrador. E Acabe foi casado com Jezabel. Até antes de se casar com Jezabel, ele começou a administrar o reinado direitinho, tudo bonitinho. Quando se casou com Jezabel, Jezabel era idólatra, né, pagã.
Então, ela adorava muitos deuses, construiu, inclusive, um templo, né, a Baal, ofereceu esse templo a Baal. E Acabe se agregou a Jezabel, claro, o esposo de Jezabel. E é interessante que o profeta Elias, então, Deus instrumentalizou Elias para profetizar a seca durante 3 anos. Nesse período de seca, Obadias foi instruído por Acabe para procurar pastagem, procurar água. Acabe foi por um lado e Obadias outro lado. Mas é interessante que Obadias, quando Jezabel estava matando os profetas, Obadias escondeu 100 profetas, né? 50 em cada cova, e alimentou-os com pão e água. E Acabe não sabia de nada, né? As escondidas. Então, depois dos 3 anos de seca, Elias foi, Deus mandou Elias se esconder, né? Depois Elias volta, mas volta para se encontrar com Acabe. Quando Obadias está procurando essas pastagens, procurando água para alimentar os animais, quem ele encontra? Elias. E Elias pede a Obadias para ir falar com Acabe. Diga a Acabe que eu quero me encontrar com ele. E Obadias morreu de medo. E disse, mas meu senhor, eu temo ao Senhor. Eu temo a Deus. Em outras palavras, parafraseando, não faz isso comigo não. Porque, olha, o rei Acabe já mandou te procurar em todos os lugares e ameaça de morte quando a pessoa diz que não viu e ele ameaça. Eu não quero ir não, não vou porque ele vai me matar. Mas Elias dá uma palavra a ele e diz, tão certo como vive o Senhor, hoje, ainda hoje, eu hei de encontrar Acabe. E aí Obadias vai, né, dar o recado para Acabe se encontrar, que é aquele momento que Acabe diz, você é um perturbador de Israel, e Elias diz, eu não, você que é o perturbador de Israel. Mas, voltando para Obadias, eu queria trazer algumas características desse personagem, porque Obadias, ele foi o marido da viúva que faltou azeite. É isso que me chama a atenção. Em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva procura, que já é o profeta Eliseu, para falar que ela tinha perdido o marido e ela estava endividada. Quem era o marido dessa viúva? Obadias. Interessante, era Obadias. E aí, assim, algumas características de Obadias, uma delas que eu vejo é o temor ao Senhor. Ele diz, Senhor, mas eu temo ao Senhor, eu temo a Deus. Então, um homem que teve a coragem de trabalhar para um assassino, porque Acabe foi um assassino, junto com Jezabel. E ele não perdeu a identidade dele. Ele continuou servindo ao Senhor. Ele era um dos discípulos dos profetas. E ele teve a coragem, além do temor, ele teve a coragem de esconder esses 100 profetas e alimentar com pão e água. Então a gente vê, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente sabe que temer a Deus significa reconhecimento da majestade de Deus, do ser de Deus. Deus é supremo, Deus é poderoso. E Obadias adorava Deus e reconhecia Deus como Senhor de sua vida. A coragem, porque a gente vê um Obadias frágil, quando ele diz, ele vai me matar. Ficou com medo de morrer, né, por Acabe. E, ao mesmo tempo, a coragem de esconder 100 profetas. Então, isso mostra também que o ser humano tem a sua fragilidade. Nós somos frágeis. Então, não devemos ter medo por sermos frágeis. Às vezes, nós não queremos assumir nossa fragilidade, mas precisamos, porque nós somos pecadores, não é? E a coragem, porque ele podia, de repente, se Acabe descobrisse que ele estava escondendo esses homens. Com certeza ele ia morrer. É muito interessante essa característica de Obadias. Uma outra característica que eu vejo, a hierarquia. Submissão à hierarquia. Porque Acabe disse, vá por um lado, eu vou por outro, vamos ver se encontramos pastagem, água para os animais. E ele obedeceu. Em nenhum momento Obadias
se recusou a servir a Acabe, mesmo sabendo quem era Acabe. E às vezes nós resistimos, nós falamos, né? Nós criticamos quem está acima de nós, que de repente esteja fazendo algo errado. Nós não queremos fazer, em nome de Deus, né? Não, eu não vou desobedecer a Deus se a pessoa está errada. Mas Obadias foi sábio. Ao mesmo tempo que ele servia a Acabe, cumprindo o papel dele como funcionário, ele também servia a Deus, mas não perdendo a sua identidade de servo de Deus. E ele continuou firme. Então, trazendo a história para a situação da viúva, que procurou Eliseu e disse: e agora? É interessante que, aí vem a pergunta, e onde Obadias conseguiu esse dinheiro para sustentar esses 100 homens, 50 em cada cova? Ele tomou dinheiro emprestado. Pesquisa, viu? Aí não tem na Bíblia. Sim. Pesquisa. Ele tomou esse dinheiro emprestado a Acabe. E Acabe morreu. Quem substituiu Acabe? Jeorão, um dos reis também perversos. E Jeorão não liberou a dívida, não. Obadias morreu. E aí, naquela época, quem devia, pagasse. Então, se a viúva não pagasse essa dívida, tinha que dar os 2 filhos. Eles tinham 2 filhos, como escravos para o rei Jeorão. Então, ela foi para Eliseu e disse: o senhor conheceu meu marido. O senhor conheceu meu marido. O senhor sabia quem era meu marido. Em outras palavras, o senhor sabia que Obadias fez isso, isso e isso. Então, eu estou aqui recorrendo. Eu não tenho a quem recorrer. E Eliseu pergunta, né, o que ela tem em casa, e ela diz: um pouquinho de azeite. E aí ele mandou. Deus é tão detalhista que quando o profeta Eliseu mandou, disse assim: fecha a porta, não é? Vai lá e vai enchendo. Quando as vasilhas estiverem cheias, separe, vai enchendo e pronto. Então ela encheu, voltou e disse: pronto. Aí ele: pode pagar a dívida e viva o resto dos dias com o que sobrou. Ou seja, a mulher ficou rica, né? Amém. A mulher ficou rica. Então, o que é interessante aí na vida de Obadias é que ele foi um missionário. Ele foi um servo missionário. Ele investiu em 100 homens de Deus. Ele foi mantenedor. Além de mantenedor, investidor, com toda certeza deve ter orado, né? E ele arriscou a vida para suprir as necessidades desses profetas de Deus. Porque Elias achava que só tinha ele, né? Mas, na verdade, não. Tinha mais 100 profetas escondidos. E aí, a gente conclui mostrando assim, aplicando para nossas vidas. O profeta Eliseu foi usado por Deus para pagar a dívida de uma única pessoa, que foi a viúva. A viúva estava devendo. E o profeta Eliseu foi usado por Deus, né? E operou esse milagre e pagou a dívida. Mas Jesus Cristo pagou a dívida de toda a humanidade. Glória a Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, enquanto Eliseu pagou a dívida de uma só pessoa, Cristo pagou a dívida de toda a humanidade. E todos aqueles que querem o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, é só se achegar ao Senhor. Então, nós extraímos para nossas vidas que Cristo é o nosso sumo bem. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Elias foi o mediador apenas aquela mulher, mas Cristo é o mediador para todas as pessoas. E nós reconhecemos que ele de fato morreu para dar vida a cada um e derramou sangue para perdoar e libertar cada um que queira tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu aprendi muito com a vida de Obadias por ver essa correlação de
uma mulher necessitar que uma dívida fosse paga. E nós sabermos que um homem, filho de uma mulher, morreu para pagar a dívida de toda a humanidade. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alcance, que Ele gere em nós essa sede de conhecermos mais a Cristo e de andarmos mais com Ele, porque temos muito para aprendermos ainda. Amém. E o céu ainda não é aqui. Verdade. Amém? Amém. É, Maravilha. Eu Obrigada. entendo porque é que seus alunos lhe incentivaram a escrever o É, que maravilha. flui. A informação flui de uma maneira Dá tão vontade de simples. ficar aqui até. Porque ela, em pouca coisa assim, ela contou Quero uma ser sua história. aluna. Né? E a gente acaba entendendo outras coisas ali, né? Que eu É. nem sabia dessa ligação de A ligação de Obadias. Obadias. com a viúva. Aí Que tu viu a maravilha. observação, você viu a interpretação, Tudo. você viu a correlação e a aplicação. Mas, na verdade, Poxa, quando coisa é linda. personagem, fica mais difícil interpretar. É. Então, a gente esclarece mais Lindo. o contexto, né? Coisa linda. Mas isso me chamou a atenção, Obadias. Mas não, eu acho que é o seu dom de contar. Não, interessante. É não, um deixa dom, eu né? Que a falar, pessoa não tem posso de falar isso, contar. Vai ser uma vovó maravilhosa. Gente, muito bom, muito bom. Então, como é que as pessoas têm acesso a esse livro? Olha, Deise aí, ó. Deise, lá como é que eu posso dizer? Uma livraria. Sim, é verdade. Tem algum Mas- contato? É no Instagram? Onde é que as pessoas têm acesso a isso? Pode ser o meu contato. É? Uhum. No seu Instagram ou no seu próprio telefone? Pode ser no meu Instagram, pode ser Também no meu Instagram telefone. das Sábias Mulheres. Você Isso. coloca lá, a Uhum. Silvia vê, eu vejo, a Jardilene vê. Uhum. E aí a gente entra em contato e vai mandar para você em qualquer lugar do Brasil. Até no exterior. Obrigada. Diretora dele. Gostei. Né? Que bom ter você com a gente. viu? Eu que Maravilhoso, agradeço. maravilhoso. Muito Aprendemos obrigada. Eu Muito agora sei obrigada. que nada sei. E eu muito menos. Se você me disse, eu muito menos. Olha, Deus abençoe e continue usando você grandemente, viu? Amém. Com essas instruções, Amém. orientando as pessoas, viu? Muito obrigada mesmo. Deise, mais uma vez um prazer estar contigo. Igualmente, né? Silvia. E olha, não se esqueça. Assina o canal, deixa seu like, ativa o sininho e o mais importante, compartilha. Uma mensagem dessa. Olha se você viu e tem uma dívida. Olha, ela ficou rica. Graças a Deus. Gente, também dê sugestões Tchau, de temas gente. que a gente vai tentar trazer aqui para nosso podcast, Sim. vários temas aí. Muito obrigada mais uma vez por estar ligadinho com a gente. E olha, próximo episódio, fique ligado aí, já já a gente traz mais. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.